e tem na sua vida as misericórdias de Deus que nós vamos falar nessa noite. Inclusive é o título. E com o tema nós vamos falar sobre o amor de Deus quanto ao pecador. Graças a Deus que nós vamos ver aqui um texto em Lucas 15. Eu peço aos irmãos que já abram suas Bíblias e tomar um pouco do tempo dos irmãos, nós vamos ler o capítulo inteiro de Lucas 15. Encontrar, se coloque em pé para a gente se acompanhar. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes,
mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Oremos, Senhor Deus. Ó Pai, quão bom e preciosa é a sua misericórdia em nossa vida. Agradeço, Senhor, pela sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer na vida de todo esse mundo que perece, que necessita do seu perdão e salvação, mas o Senhor dá essa chance a todo o que crê no Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo seu plano de salvação, pela sua palavra, como já foi dita hoje, que sem ela nós não sabemos nem como viver. Agradecemos e pedimos ao Senhor que trabalhe em nossas vidas, a alma, e todo o nosso o pensamento e o nosso cotidiano seja guiado pela sua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, irmãos, podem se assentar. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade e peço perdão para os irmãos também, que confesso para os irmãos que eu li tantas vezes esse texto, mas pensando tantas coisas que a gente estuda e aprende de Deus, não tem como a gente não se emocionar. Os irmãos entenderam o que foi lido? Essas 3 parábolas? Pode responder. Alguém se entendeu, pode responder. Se não, porque se entendeu, parabéns. Porque para começar não são 3 parábolas. Porque no início do nosso texto está escrito assim, ó, no versículo 3, e ele lhes propôs esta parábola. Para entendermos, são 3 parábolas, mas é como se fosse uma parábola só dividida em 3 painéis. E cada um do painel que Jesus Cristo escolheu representa uma etapa do plano de salvação, ou contempla ali algo que em uma não tem, mas na outra tem. Mas são todas 3 a mesma parábola, quer dizer a mesma coisa. E vamos, para a gente entender melhor, eu vou tentar para a gente dar apenas uma reflexão sobre o que nós acabamos de ler. Porque aqui se apresentaram 2 classes de pessoas. Primeiramente, falando-se, né, dos publicanos e pecadores, que se reuniam com Jesus Cristo, e graças a Deus, ele se reunia com eles, né? Mas tinha outra classe de pessoas, que citadas aqui como os fariseus e os escribas, que nem sequer se misturavam ali, porque na concepção deles eles já estavam tão bem que nem necessitavam de arrependimento, porque não eram nem considerados pecadores, né? E até se perguntavam para os outros, né? Este recebe pecadores e come com eles? Na concepção deles, isso já era um erro muito grande. E Jesus, em sua imensa sabedoria, usou essa situação para nos mostrar, para nós também hoje, o verdadeiro amor de Deus e o plano de salvação. Por isso ele colocou aqui em parábolas, que notas também que Jesus Cristo, ele muitas das vezes falava em parábolas e acabava explicando aquela parábola para os discípulos, que perguntavam: Senhor, o que quer dizer isso? Mas aqui nessas 3 parábolas, que é na verdade uma parábola só em 3, ele nem precisou explicar. Por quê? Eu sei que se a gente for estudar bastante, a gente for aprofundar bem no que Jesus Cristo falou ali, a gente vai ver que é maravilhoso demais o amor de Deus para a nossa vida, descritos aqui nessas parábolas. Porque aqui contempla, primeiramente, ele colocou o pastor
alguém que cuida das ovelhas, representando quem aqui? Os irmãos devem saber, por quê? É representando o próprio Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na Trindade. Não para se colocar acima de Deus, mas porque no plano de salvação de Deus, Jesus Cristo é onde a gente chega primeiro, porque é através do sangue de Cristo que nós somos salvos. E Cristo veio ao mundo e consumou esse fato, graças a Deus está consumado no sangue de Cristo para o perdão dos pecados. E aqui ele coloca bastante vezes, aqui no todo o capítulo, se os irmãos prestaram atenção, o pecador e o pecador arrependido, ou seja, aquele que foi achado. E é bom a gente notar também, um fato interessante que a gente descobre aqui é o seguinte: o amor de Deus para com o amor e a misericórdia de Deus para com o pecador. É como se, indo na visão de Deus, principalmente no próprio Senhor Jesus Cristo, sobre a criação. Deus é o Criador, então Deus é o dono de tudo, não é certo? Mas Jesus Cristo já estava com Deus desde o princípio. Como diz em João 1, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então tudo que foi feito através dele, por ele e para ele. Graças a Deus por isso. E lá em Mateus 9, do 10 ao 13, também fala sobre isso. Que diz assim, ó: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitais de médicos, os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendeis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele aqui, talvez seja essa mesma situação, mas escrita por Mateus e não Lucas, mas Lucas colocou mais aqui essas parábolas para a gente entender melhor sobre a situação. Mas o que ele diz? Eu venho para os pecadores. Quem está são não precisa de mim. Mas sendo ele o dono do mundo, em João 13, versículo 13, fala, só para a gente lembrar bem, que Jesus Cristo graças a Deus, né, como eu já disse aí, que tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Ele disse, depois de ter lavado os pés dos apóstolos, para exemplo, ele disse: Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou mestre e senhor. Mestre e senhor porque, na verdade, senhor é dono de tudo. Para quem não sabe, se chama alguém de senhor, o senhor é dono de alguma coisa. Então, o senhor, no caso do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo é o dono de tudo. E graças a Deus por isso. Sendo ele o dono, vamos entender aqui. Ele estava falando, por exemplo, e dando um exemplo das ovelhas. Eram 100 ovelhas. As ovelhas eram dele, correto? Mas apenas uma, se desgarrou. Ele não descartou as 99. Pelo contrário, ele deixou elas em segurança, no aprisco, num local seguro, bem guardado, confortável. Mas saiu à procura das que se perdeu. E achou, trouxe de volta, chamou os vizinhos e amigos e fez festa, porque encontrou a que estava perdida. É como se Deus estivesse falando assim, irmãos: tudo é meu, vocês são todos meus. Isso aqui por quê? Só voltando lá no começo. Os fariseus e os escribas se achavam melhor que os outros. E que os pecadores, isso pode acontecer na nossa vida.
podemos até, comigo mesmo, acontecer de alguém chegar, alguém que eu já sei que já fez muitos males, cometeu muitas espécies de pecados abomináveis, mas o que eu sou, o que eu tenho de melhor que ele? Nada. Sou um miserável pecador como todos, e é assim que Deus quer que a gente se coloque perante ele. Miserável pecador, ou seja, somos todos iguais perante Deus. Então, mas é como se Deus colocasse o pecado como uma situação que merecesse mais amor. Porque lembra que diz lá em Romanos 5,20, onde o pecado abundou, superabundou a graça, o amor de Deus, que é um dom imerecido para a vida do pecador. E assim, nós temos que entender essa situação. Então, onde houve o pecador que se perdeu, mas se arrependeu, Deus tem um amor especial por aquela vida, por aquela alma. Graças a Deus por isso. Por isso ele diz no versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso não quer colocando aqui, eu não quero dizer que os outros são realmente justos, mas é para dizer para os fariseus e para nós essa noite, que nós não somos melhor que ninguém. E lembrei-me também de um texto que diz que, acho que ele diz da Maria Madalena, que fala que quem mais é perdoado, mais ama. Então, quanto mais pecado a pessoa tem, que se arrepende de verdade, mais ela vai amar a Deus. Isso é bom. Mas também, das ovelhas, ele passou para adiante. Talvez, nessa época aqui com Jesus Cristo, tinha as mulheres que acompanhavam ele. Até tem as mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Cristo. Talvez vendo elas, mas para ilustrar a situação, ele colocou aqui também a situação de uma mulher. No versículo 8, né? Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Ele colocou a mulher, mas nós podemos entender também que pode ter colocado aqui a igreja, sim, a igreja de Cristo. Porque nós estamos aqui para importarmos com o pecador que está perdido. Não pensar que nós não precisamos também, de arrependimento, que nós necessitamos. Nós tivemos essa oportunidade perante Deus de arrependermos de verdade. E para cada um dos irmãos que é salvo, teve uma festa no céu. Porque no texto aqui diz, e Jesus não estava inventando uma situação. Ele estava dizendo que acontece quando uma alma se arrepende e é achada por Deus. Mas nota bem que ele diz aqui, essa mulher, tendo 10 marcas, se perder uma, não acende a candeia. Aí vem uma pergunta: a igreja está procurando diligentemente as almas perdidas? Não está acendendo a candeia, não está indo, não está procurando? E diz mais, e varre a casa, ou seja, tira todo o embaraço que está atrapalhando de achar essa alma perdida. A igreja está fazendo isso? E diz mais, busca com diligência. Podemos colocar também, porque a igreja necessita do Espírito Santo para ajudar, não apenas consolar, mas é o Espírito Santo que dá poder para o salvo para ir até as almas perdidas e convencer o pecador do pecado. Mas se isso acontecer, se a igreja conseguir chegar até as almas perdidas e trazer até Cristo, vai acontecer isso aqui,
Relaxando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ou seja, mais um pecador que trago até Cristo. E Jesus Cristo diz assim, ó: assim vos digo que há alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria de Deus por um pecador é a coisa maravilhosa para a vida de todo mundo. É assim que a gente tem que pensar. Vamos levar almas até Cristo para que Deus se alegre com essas almas que são achadas e são salvas. Na próxima painel aqui da parábola, que diz assim, que fala sobre o filho pródigo, conhecida, né? A parábola do filho pródigo. Também aqui coloca o próprio Deus, a pessoa do Deus Pai, como um pai de família, que é colocando as duas classes. Tem um filho mais velho, que representa os escribas fariseus, e tem um filho mais novo, que representa o pecador perdido. Para a gente entender um pouco também, aqui fala de coisas que esse filho mais novo, parece que ele já tinha, né, esse desejo de sair pelo mundo. O coração dele já estava no mundo, só faltava o corpo acompanhar. E como ele, né, como diz o povo aí, eu vou tentar, eu já tenho um não, eu vou conseguir, que venha lucro. Propôs para o pai dele, falou: pai, me dá a minha parte aí que eu... E nem sequer falou que ele ia fazer isso, né, porque aqui diz aqui, ó: e o mais moço, no versículo 12, e o mais moço disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens que me pertencem. O pai nem perguntou para quê. Apenas fez, ele repartiu por eles a fazenda. Aí, como eu disse, né, o coração dele já tinha ido, só faltava ele também. Então, em poucos dias, o filho mais novo partiu, ajuntando tudo. Partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, foi para longe da presença do Pai. Assim como, se a gente for seguir a natureza da gente, a gente vai querer seguir, mesmo, principalmente for dizendo que o perdido mesmo, a pessoa que ainda não tem Cristo como Salvador. E como o irmão Edianor disse hoje, sem a palavra de Deus que nós somos. Está aqui uma resposta. Nós vamos para longe de Deus, fazer aquilo que bem entende ao nosso coração, viver dissolutamente, ou seja, sem regra nenhuma. Só que algo pode acontecer. E muita gente diz, e eu até concordo às vezes, que você vem a Deus, ou por bem, ou por mal. E nesse caso aqui, o exemplo que Jesus Cristo diz, não foi nada bom, principalmente em se tratando naquela época, naquele momento, né, ele tratando com o povo de Deus, lá com os judeus. Os irmãos sabem que os judeus nem sequer gostavam de olhar para porco, né? Até proibido de comer a carne do porco. Quanto mais você ser obrigado a tratar de porco. E aqui, que diz no versículo 14, diz assim, ó: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Quer dizer, já teve que se humilhar por aí, né? Para não morrer de fome. O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Que humilhação para um judeu, hein? Pior ainda, porque no versículo 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Que humilhação! Não tinha o direito nem de comer o que os porcos estavam comendo. Por aí a gente pode ver uma situação também. Ele não comia a comida dos porcos porque não era porco. Então, se a pessoa
está numa situação que o mundo lhe apresenta uma situação e você não participa, é porque você não pertence a esse mundo. E graças a Deus por isso, porque aqui deu a consciência a ele de não participar. É um exemplo para não participar das coisas do mundo. Mas mesmo assim, no versículo 16 diz assim, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mesmo desejando, ele não comeu. E tornando em si, disse, versículo 17, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Que decisão mais inteligente, animada e graças a Deus que Deus dá essa oportunidade para o filho se voltar ao pai. Notaram aqui também que não precisou ninguém ir atrás dele? Isso aqui é uma situação que o próprio filho decidiu, falou, ó, peraí, essa situação minha não dá. Meu pai tem abundância de alimento. Se eu for lá, for servo dele, não precisa ser mais filho. Já vai ser uma honra para mim. O mesmo é a minha situação. Se eu for servo de Deus, e servo de verdade, né, irmãos? Estou falando servo mesmo. Já é uma honra para cada um de nós. Mas Deus, olha como é grande a misericórdia de Deus em nossa vida. É misericórdia do princípio ao fim. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Nessa situação aqui, nem falou que ele viu o pai, mas o pai o viu primeiro. É só um olhar de misericórdia mesmo de Deus na nossa vida. E diz mais, ó, e se moveu de íntima compaixão. É um coração misericordioso que Deus tem com o pecador. E pensa bem, correndo, nem andando. Então, são os pés de Deus correm para abraçar o pecador, porque diz, se lançou ao seu pescoço e o beijou. Se lançou aos seus pescoços. De vez em quando eu pego o Cris para dar um beijo nele ali, até eu brinco com ele, nossa, eu estou beijando um rosto de um homem barbudo. Às vezes vocês nem gostam, né? Mas eu não estou nem aí, carinho mesmo. Mas eu imagino isso aqui, Deus carinhosamente buscando e beijando, ou seja, você é muito bem recebido. É misericórdia de Deus do princípio ao fim. E olha bem que Deus, o que o próprio filho tinha proposto, o pai nem deixou ele falar tudo. Porque no versículo 20, ele diz assim, ó, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que ele acabar de falar, o pai diz para os seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Nem deixou ele acabar de falar. Será que Deus vai deixar a gente também falar tanta besteira perante ele? E fez mais, mandou vesti-lo e pôs um anel na mão, calçou ele. Naturalmente que deve ter dado tomou aquele banho, fica cheiroso. E mais ainda, disse, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. É a felicidade de Deus. Como diz lá no versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque ele diz, comamos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Alegria de Deus ali. Mas não para por aí, porque aquele filho mais velho, representando os escribas lá e os fariseus, os escribas e os fariseus mesmo, né?
É isso mesmo, os fariseus e escribas. Eles, representando eles, né, tinha alguma coisa para reclamar, né? Assim como eles reclamavam, ele come com pecadores? Só que de um jeito diferente. Por quê? Porque o filho veio lá do campo e antes de chegar, no versículo 25 diz assim: E o filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. O próprio servo estava também se alegrando com eles. Assim como diz lá no versículo 7, que diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria no céu, não é apenas Deus que se alegra, os anjos se alegram. E aquele servo, também representando, se alegrou, mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. Aqui também entra uma parte que é muito interessante e importante para a gente entender. Porque o pai, ele sai e vai ter com o filho mais velho. Ele não deixa o mais velho assim para lá e nem fala coisas ásperas a ele, mas sim explicando a situação. E diz assim no versículo 29, E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? Ou seja, eu não mereço mais que ele? Ele lhe disse, Filho, ou seja, você é meu filho, tu estás comigo, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Nós temos que ter o sentimento que Deus tem para com o mundo. Nós temos que entender esse sentimento para que nós possamos ter também esse sentimento. Assim como diz na palavra de Deus, né, de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja tem que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, de ter a misericórdia do pecador. Ele veio ao mundo, ele não necessitava de maneira nenhuma vir ao mundo. Mas pela misericórdia, pelo amor, pela graça de Deus, ele veio, ele nasceu, como nós estamos comemorando agora em dezembro, o nascimento de Cristo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. A própria palavra de Deus diz aqui em Lucas, no começo, que o nome dele será Jesus, porque ele é Salvador. E se ele não tivesse vindo, não quer dizer que nós não poderíamos ser salvos, porque antes também houve salvação, esperando a vinda de Cristo. Mas depois que ele veio, nós temos essa certeza, porque ele veio, ele padeceu em meu lugar para o perdão dos meus pecados, ressuscitou, vive eternamente e garante a minha estada no céu para com ele. E há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, como igreja, vamos ter essa mentalidade, ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vindo ao mundo para nos salvar. Eu tenho para passar e agradeço a Deus que nos deu a oportunidade. E nós temos um hino para cantar depois.